eu peguei uma amostragem de uma região determinada da cidade de Curitiba e eu fiz entrevista exclusivamente com os professores de história. Primeiro eu fiz uma amostragem, a maioria usava, e desses que eu fiz a amostragem, eu peguei alguns para entrevistar e realmente saber qual é a relação dele com o uso do cinema em sala de aula. Exclusivamente professores de história do ensino médio, né? Eu esqueci de citar isso, do ensino médio. Então, é muito comum a presença dos filmes, né? E esses filmes tentando, para o professor, facilitar o processo de ensino-aprendizagem. E aí está o grande X da questão, né? O grande nó que ainda não foi desfeito, que é o fato do professor levar o filme muitas vezes apenas para ilustrar um determinado conteúdo histórico, o que é um grande problema. Porque Marc Ferrot citava já nos estudos dele de cinema que nós temos que tomar muito cuidado com isso. O livro dele chama História Vigiada. Temos que tomar muito cuidado com isso porque o cinema, nem em sala de aula, infelizmente, não é tratado como um documento histórico. Então o cinema vira, muitas vezes, um substituto do professor para ilustrar determinado assunto, como se aquilo fosse a verdade histórica. Ele não pode substituir a explicação. Nem a explicação e nem o estudo histórico. Né? O aluno deve saber que o filme é um documento. Como um documento, ele deve ser analisado porque ele foi feito por alguém. Ele tem determinada intenção, mesmo que seja uma intenção comercial, né, de ser vendido, ou mesmo de divulgar uma ideologia, como os nazistas fizeram, por exemplo. Mas o cinema tem uma intenção. E o professor deixa isso de lado. E muitas vezes, não todos os professores, mas a maioria, usa isso como uma ilustração exclusivamente. E aí não deixa de discutir o processo de construção, de produção do filme, de intenção do filme, do diretor, do produtor, que é toda uma produção que tem uma intenção. Como eu disse, seja ela comercial, seja ela ideológica, seja ela de fazer propaganda, mas existe uma intenção. E pode ser